A anatomia do seu maior adversário é o tema que desvendaremos hoje. Mergulharemos nas profundezas do grande dragão que guarda o tesouro do seu potencial. Aquele que, como um ladrão sorrateiro, rouba mais sonhos do que qualquer outra força concebível em nosso planeta. Falaremos, sem rodeios, sobre o medo. Permita-se refletir por um instante. Quantas oportunidades valiosas você deixou escapar, deslizando entre seus dedos como areia? Quantas ligações telefônicas importantes não foram feitas, adiadas por uma hesitação invisível? Quantas ideias brilhantes, verdadeiros relâmpagos de genialidade, ficaram confinadas em sua mente, sem jamais ver a luz do dia, sem serem transformadas em realidade tangível? E quantas conversas cruciais, aquelas que poderiam mudar o curso de relacionamentos ou decisões, você simplesmente evitou, desviando o olhar? Em praticamente todos esses cenários, a resposta se resume a uma única palavra de apenas 4 letras: medo. O medo é a fonte primordial da procrastinação crônica, da dúvida paralisante, da ansiedade sufocante e do arrependimento amargo. É ele o principal arquiteto do conformismo, o responsável por incontáveis indivíduos aceitarem uma existência muito aquém do que realmente são capazes de alcançar, de realizar. Mas aqui reside a primeira e talvez a mais significativa verdade que você precisa absorver profundamente, interiorizar em cada fibra do seu ser. O medo é meramente uma emoção, não uma realidade inquestionável. É uma resposta programada em nosso cérebro ancestral, um vestígio primordial de nossos antepassados, para os quais o medo era uma ferramenta indispensável de sobrevivência. O pavor de ser devorado por um predador feroz ou de ser expulso da segurança da tribo era uma ameaça genuína e uma emoção biologicamente necessária. No entanto, no mundo moderno, na sociedade complexa e interconectada em que vivemos hoje, você e eu, aproximadamente 99% dos medos que vivenciamos não visam nos proteger de um perigo físico iminente ou de uma ameaça à vida. Pelo contrário, são medos predominantemente psicológicos, construções elaboradas e muitas vezes ilusórias de nossa própria mente, frutos de interpretações e expectativas. Essa constatação nos conduz à mais poderosa e libertadora das conclusões. Se o medo é, fundamentalmente, um produto direto de seus pensamentos, então você, e somente você, detém o poder inalienável de alterar esses pensamentos e, consequentemente, de dissipar, de dissolver completamente o medo em sua essência. Estudos psicológicos e neurocientíficos têm demonstrado de forma consistente que a vasta maioria dos medos que paralisam os adultos na sociedade contemporânea pode ser categorizada em 2 vertentes principais, abrangentes em sua influência. A primeira e talvez a mais comum delas é o medo do fracasso. Trata-se da apreensão de tentar algo novo, de se arriscar e não obter o resultado esperado, de não ter sucesso em uma empreitada. É o temor de desperdiçar tempo valioso, de perder recursos financeiros arduamente conquistados ou de manchar o prestígio pessoal e profissional. Esse medo insidioso sussurra em nosso ouvido questionamentos que ecoam na mente: e se não der certo? E se tudo falhar, o que será de mim? E se eu passar vergonha? Ridículo! O que as outras pessoas pensarão ou dirão sobre mim? Ele nos mantém presos em uma ilusória zona de conforto, que na verdade não é um refúgio, mas sim uma zona de estagnação, de inércia. É o medo do fracasso que nos impede de iniciar aquele negócio tão sonhado, de buscar aquela promoção tão desejada, de aprender aquela nova habilidade que poderia transformar nossa carreira e nossa vida. Ele nos convence, de forma enganosa, de que é preferível não tentar a correr o risco de falhar, aprisionando-nos na mediocridade do inativo. No entanto, as pessoas que alcançam o sucesso verdadeiro, em suas mais variadas formas, compreendem uma lei fundamental e inegável. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas sim uma parte integrante e essencial do processo que leva ao sucesso. É agudo, de fato, impossível alcançar grandes feitos, grandes êxitos, sem experimentar, ao longo do percurso,
uma série de fracassos temporários, de reveses e aprendizados. O fracasso não é um ponto final, uma derrota irremediável. Ele é, de modo mais preciso e otimista, uma valiosa oportunidade de recomeçar, mas desta vez de uma maneira mais inteligente, mais experiente, com uma sabedoria recém-adquirida. A segunda grande modalidade de medo que aflige a humanidade é o medo da rejeição. Este é o temor visceral da crítica alheia, do julgamento severo ou da desaprovação por parte dos outros. Ele se manifesta de diversas formas, como o pavor de falar em público, a hesitação em expressar a própria opinião de forma assertiva, a dificuldade em vender um produto ou uma ideia, ou até mesmo a insegurança em convidar alguém para um encontro. Esse medo, infelizmente, nos transforma em camaleões sociais, moldando-nos constantemente para agradar aos outros, perdendo, nesse processo de adaptação, nossa autenticidade e nossa verdadeira essência. Ele nasce de uma necessidade humana fundamental e inata de pertencimento, do desejo de ser aceito e incluído em um grupo, mas se torna tóxico e prejudicial quando a opinião alheia, a percepção que os outros têm de nós, se torna mais importante do que nossa própria opinião sobre nós mesmos, do que nossa autoimagem. Você se preocupa tanto com o que os outros podem pensar ou dizer a seu respeito que acaba se esquecendo, ou até mesmo reprimindo, o que você realmente deseja pensar, dizer ou fazer. Contudo, permita-me compartilhar uma verdade libertadora. As pessoas que verdadeiramente importam em sua vida, aquelas cujo carinho e respeito são genuínos, irão amá-lo e respeitá-lo ainda mais quando você for autêntico, quando for fiel à sua verdadeira identidade. E as opiniões alheias, especialmente as negativas ou depreciativas, são frequentemente um mero reflexo das próprias limitações, inseguranças e crenças dos outros, e não das suas. Elas dizem mais sobre quem as profere do que sobre quem as recebe. A boa notícia, e isso é algo para celebrar, é que ninguém nasce com esses medos arraigados. Você já observou um bebê, por exemplo, demonstrando medo do fracasso ou da rejeição? Obviamente que não. Um bebê tenta caminhar, cai inúmeras vezes, talvez 100 ou mais, e se levanta novamente, muitas vezes rindo ou balbuciando, sem se importar com quem esteja observando ou o que possa pensar. Esses medos são, portanto, aprendidos. Eles são o resultado direto de críticas destrutivas recebidas, de experiências negativas acumuladas ao longo da vida e da programação social, das mensagens e condicionamentos que recebemos desde a infância em nosso ambiente familiar, escolar e cultural. E aqui reside a regra de ouro, um princípio inquebrantável. Tudo aquilo que foi aprendido pode, com esforço e técnica, ser desaprendido. Você não é seus medos, eles não o definem. Você é o arquiteto supremo de seu próprio caráter, o capitão destemido de sua alma, o maestro de seu destino. Você possui a capacidade inata e ilimitada de reescrever seu roteiro mental, de desinstalar, por assim dizer, os programas de medo que foram inadvertidamente instalados em sua mente subconsciente e de instalar em seu lugar programas de coragem, de confiança inabalável e de ação proativa. Nas próximas etapas deste valioso discurso, eu lhe entregarei a ferramenta psicológica mais poderosa que conheço para realizar exatamente essa transformação. É uma técnica prática e aplicável que você poderá começar a utilizar nos próximos 5 minutos para assumir o controle absoluto de sua mente e iniciar o processo de eliminação do medo em sua raiz mais profunda. Prepare-se, pois você está prestes a aprender como se tornar o senhor incontestável de suas emoções. Antes de prosseguirmos para o catalisador de todo este processo, inscreva-se em Mentalidade Trace. A lei de ferro da mente, o princípio da substituição, é a chave mestra. Agora que compreendemos a natureza complexa do medo e aceitamos que ele é uma resposta aprendida, e não uma condição permanente ou inalterável de nosso ser, é o momento oportuno para lhe apresentar o truque psicológico, embora eu prefira chamá-lo de princípio, uma lei imutável da mente humana. É a chave mestra que, de fato,
Abre a porta da cela em que o medo aprisiona tantos. Essa lei é conhecida como a lei da substituição. Ela é elegantemente simples, profundamente poderosa e de aplicação universal. A lei estabelece o seguinte: sua mente consciente só pode abrigar um único pensamento por vez, seja ele de natureza positiva ou negativa. Pense nisso por um momento. É fisicamente, neurologicamente, impossível que você se preocupe intensamente com algo no mesmo instante. Pense em sua meta mais importante de uma maneira clara, detalhada e positiva. Você não consegue sentir medo e gratidão simultaneamente. Não é possível sentir ansiedade e entusiasmo ao mesmo tempo. Um dos dois pensamentos, invariavelmente, deve dominar o espaço de sua consciência. A mente é como uma tela de cinema gigantesca, onde apenas um filme pode ser projetado de cada vez. A pergunta fundamental, então, é agudo: quem está na cabine de projeção? É você escolhendo conscientemente o filme que deseja assistir, a realidade que deseja criar. Ou você abandonou os controles, permitindo que o projecionista do medo coloque filmes de terror repetidamente, alimentando suas apreensões e inseguranças. A lei da substituição, ao ser compreendida e aplicada, devolve a você o controle total, transformando-o no diretor absoluto de sua própria produção mental, da sua própria película interior. No instante em que um pensamento de medo, de dúvida corrosiva ou de preocupação tenta invadir sua mente, você tem a capacidade e o poder de tomar uma decisão consciente e deliberada de substituí-lo imediatamente por um pensamento de um calibre completamente diferente, de uma vibração energética oposta. Você pode, por exemplo, substituir o pensamento paralisante do medo por um pensamento de coragem inabalável. Pode substituir o pensamento limitante de eu não consigo por um pensamento de como eu posso fazer isso acontecer. Você pode substituir a imagem sombria do fracasso pela imagem vívida e inspiradora de seu próprio sucesso, já realizado e concretizado em sua mente. Isso não é meramente pensamento positivo, ingênuo ou uma fantasia vazia. Isso é, na sua essência, controle mental disciplinado e deliberado. É o treinamento rigoroso e constante de um atleta mental de alto desempenho, um verdadeiro campeão da mente. Imagine sua mente como um jardim. Os pensamentos de medo, preocupação excessiva e dúvida são as ervas daninhas. Se você não fizer absolutamente nada, essas ervas daninhas crescerão de forma descontrolada, sufocando todas as outras plantas e arruinando a beleza do jardim. Elas crescerão automaticamente. Nenhum esforço é necessário para cultivar um jardim cheio de ervas daninhas. No entanto, se você deseja um jardim exuberante e florescente, repleto de flores vibrantes e frutos nutritivos, você deve ser um jardineiro proativo e diligente. Você deve arrancar as ervas daninhas no exato momento em que elas aparecem, não permitindo que criem raízes. O que é ainda mais importante, você deve plantar deliberadamente as sementes das flores e das plantas que realmente deseja ver crescer. Seus pensamentos positivos, suas metas ambiciosas, seus planos detalhados e suas aspirações mais elevadas são essas flores. A lei da substituição é o ato de arrancar uma erva daninha, um pensamento de medo, e imediatamente plantar uma flor, um pensamento de sua meta ou de um resultado desejado em seu lugar. Como isso se aplica na prática, no seu dia a dia? É um processo ativo e contínuo. Digamos, por exemplo, que você tenha uma apresentação importante na próxima semana e o pensamento de medo surge como um fantasma. Vou me sair mal, vou ficar em branco. As pessoas pensarão que sou um incompetente. Este é o momento da verdade. A pessoa comum permite que esse pensamento lance raízes profundas em sua mente. Ela se obceca com ele, repete-o incessantemente, visualiza o fracasso uma e outra vez, criando um ciclo vicioso. O resultado? Uma profecia autorrealizável, onde a ansiedade gerada é tamanha que seu desempenho real é negativamente afetado. Mas você, agora armado com a lei da substituição, fará algo fundamentalmente diferente. No instante em que você reconhece esse pensamento de medo,
Você dirá pare, mentalmente, e o substituirá deliberadamente, com força e convicção. Você pode fechar os olhos e se concentrar intensamente em um pensamento ou imagem construtiva. Poderia ser o seu objetivo principal. Meu objetivo é agregar um valor imenso a esta audiência. Estou aqui para ajudá-los e servi-los da melhor forma possível. Poderia ser a visualização do resultado desejado. Eu me vejo falando com total confiança, com clareza cristalina, com entusiasmo contagiante. Vejo a audiência assentindo com a cabeça, sorrindo, tomando notas, engajados. Sinto a profunda satisfação de ter feito um trabalho excelente, impactante. Você pode fortalecer ainda mais esse processo usando afirmações poderosas. Uma afirmação é uma ordem positiva, formulada no tempo presente, que você dá ao seu subconsciente. Em vez do pensamento de medo, você repete com toda a convicção, como um mantra: sou um orador excelente e seguro de mim mesmo. Estou calmo, focado e no controle. Eu agrego grande valor toda vez que falo. No início, pode parecer um pouco forçado, quase como uma mentira, mas lembre-se da lei. Sua mente não pode sustentar ambos os pensamentos simultaneamente. Ao insistir no pensamento positivo, você está literalmente expulsando o pensamento de medo. Você está mudando o canal de sua mente à força. Com a repetição consistente, isso se torna mais fácil, mais natural e mais automático. Você está, literalmente, criando novas vias neurais em seu cérebro, construindo um músculo mental de coragem e confiança que o fortalecerá cada vez mais. A chave reside na imediatidade. Não permita que o pensamento de medo permaneça em sua mente por sequer 30 segundos. Quanto mais rápido você o substituir, menos poder ele terá sobre você. Esta é a disciplina fundamental que distingue aqueles que vivem aprisionados pelo medo daqueles que vivem com poder e liberdade. Agora, inscreva-se em Mentalidade Trace. O antídoto específico para o medo do fracasso é a clareza obsessiva. Já estabelecemos a lei da substituição como nosso princípio diretor, a bússola que guia nossas ações e pensamentos. Agora, vamos aplicá-la de maneira cirúrgica, focando nos dois grandes medos que frequentemente nos paralisam, impedindo nosso avanço. Comecemos pelo mais comum e talvez mais insidioso: o medo do fracasso. Este medo se alimenta vorazmente da ambiguidade, da incerteza e da confusão. Ele prospera na névoa, na ausência de definição. Quando você não sabe exatamente o que quer alcançar ou como vai conseguir, sua mente, em sua tendência natural de preencher lacunas, tende a preenchê-las com os piores cenários possíveis, as projeções mais catastróficas. Portanto, o antídoto direto, mais potente e infalível para o medo do fracasso é a clareza obsessiva. A clareza é como um poderoso foco de luz de alta potência em um quarto completamente escuro. O medo é a escuridão, e você não pode lutar contra a escuridão. Não pode golpeá-la, empurrá-la ou combatê-la fisicamente. A única maneira eficaz de eliminar a escuridão é acender a luz. Do mesmo modo, a única maneira de eliminar o medo, que nasce da incerteza, é inundar sua mente com a luz de uma clareza absoluta sobre suas metas e seus planos detalhados. Quando sua mente está completamente ocupada em definir o que você quer e em planejar os passos específicos para alcançar seus objetivos, simplesmente não há espaço mental disponível para o medo do fracasso. Você está nesse processo, usando a lei da substituição em uma escala massiva, abrangente e poderosa. Aqui está o processo exato, o exercício mais poderoso que já ensinei e que tem se mostrado extraordinariamente eficaz para desenvolver essa clareza inabalável. Eu o chamo de método das 10 metas e desejo que você o leve com a máxima seriedade e comprometimento. Pegue uma folha de papel em branco, sem linhas ou distrações. No topo da folha, escreva metas e a data de hoje. Agora, force-se a escrever 10 metas que você gostaria de realizar nos próximos 12 meses. A regra fundamental é que você deve escrevê-las no tempo presente, como se elas já fossem uma realidade concretizada.
Por exemplo, em vez de quero perder 10 kg, escreva eu peso X kg na data Y. Em vez de gostaria de começar um negócio, escreva eu dirijo o meu próprio negócio de sucesso, tipo de negócio, e gero Z de receita até a data W. Escrevê-las no tempo presente envia uma ordem direta e inequívoca ao seu subconsciente, que imediatamente começa a trabalhar para transformar essa ordem em sua nova realidade. Não se detenha a pensar em como você vai alcançá-las por enquanto. Apenas permita que sua mente sonhe grande, sem censura, sem limites. O que você realmente deseja. Cubra todas as áreas importantes de sua vida: financeira, familiar, física, profissional, desenvolvimento pessoal, etc. Uma vez que você tenha sua lista completa de 10 metas, revise-a e faça a pergunta mágica que já mencionamos. Se você pudesse realizar instantaneamente apenas uma meta desta lista, qual delas teria o maior impacto positivo e transformador em sua vida? A maioria das pessoas identifica essa meta imediatamente, como um farol na névoa. Essa meta, meu amigo, se torna seu propósito principal definido. Ela se torna sua rã que você deve engolir a cada dia. Agora, pegue uma nova folha de papel. Escreva essa meta principal no topo, novamente no tempo presente, de forma clara e objetiva. E é aqui que a magia da clareza começa a realmente dissolver o medo, de forma quase mágica. Abaixo da meta, faça uma lista exaustiva de todas as razões pelas quais você deseja alcançá-la. Porque isso é tão importante para você. Como isso transformará sua vida, sua rotina, suas percepções? Que benefícios trará para você e para sua família, para as pessoas que ama? Seja extremamente específico. Quanto mais detalhes, melhor. Isso constrói seu desejo e sua motivação, que são combustíveis poderosos que queimam e incineram o medo. Em seguida, estabeleça uma data limite clara e realista. Uma meta sem data limite é apenas um sonho vago, uma fantasia distante. Uma data limite a transforma em algo real e tangível, que exige ação. Depois, faça uma lista de todos os obstáculos que você terá que superar para alcançar sua meta. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. O que se interpõe em seu caminho? Que conhecimentos ou habilidades você precisa adquirir ou aprimorar? Que pessoas podem ajudá-lo nesse percurso? Ao identificar os obstáculos, você os retira das sombras da sua mente e os coloca sobre o papel, onde pode começar a lidar com eles de forma estratégica e eficaz. Finalmente, e isso é crucial, faça uma lista de cada pequeno passo que lhe ocorrer que você terá que dar para alcançar sua meta. Não importa quão minúsculo ou insignificante possa parecer. Pesquisar na internet, fazer uma ligação telefônica, ler um capítulo de um livro sobre o tema, economizar os primeiros R$100. Desmembre essa meta grande e potencialmente intimidante em pedaços pequenos e gerenciáveis. Em seguida, organize essa lista de passos em um plano sequencial e por ordem de prioridade. O que você precisa fazer primeiro? O que é mais importante e deve ser feito com urgência? E o passo final é o mais importante de todos. Tome uma ação imediata sobre pelo menos um item do seu plano. Faça algo, qualquer coisa, por menor que seja, para iniciar o movimento. Quando você completa esse processo, você substituiu o medo vago e nebuloso do fracasso por um plano de ação claro, concreto e tangível. Sua mente não está mais perdida na névoa do e se. Agora, ela está focada no como. Ela está ocupada pensando no próximo passo, na próxima ligação, na próxima tarefa a ser executada. O medo simplesmente não consegue sobreviver a esse nível de clareza e foco intenso. Você acendeu uma luz tão brilhante que as sombras simplesmente desapareceram, evaporaram. Faça isso com sua meta mais importante e você verá como o medo do fracasso encolherá até se tornar insignificante, perdendo todo o seu poder de paralisá-lo. Agora, para continuar a desbravar os caminhos do sucesso, inscreva-se em Mentalidade Trace, desarmando o medo da rejeição, construindo uma fortaleza interior inquebrável.
Já abordamos o medo do fracasso com a luz poderosa da clareza de metas. Agora, vamos enfrentar seu irmão gêmeo, igualmente destrutivo, o medo da rejeição. Este medo é mais sutil, opera nas sombras de nossa psique, mas é tão paralisante quanto o medo do fracasso. Ele provém de uma fonte interna, seu autoconceito e seu nível de autoestima. O medo da rejeição é mais forte, mais virulento, quando seu senso de valor pessoal, sua própria worthiness, depende excessivamente da aprovação externa, do olhar e do julgamento dos outros. Se no fundo você não gosta ou não se respeita o suficiente, buscará desesperadamente a validação alheia, e a mera possibilidade de não obtê-la será aterrorizante, uma ameaça à sua identidade. Portanto, o truque psicológico, a aplicação da lei da substituição para vencer o medo da rejeição, consiste em construir deliberadamente uma autoestima inquebrantável, uma fortaleza interna que resista a qualquer vento contrário. Sua autoestima é, em essência, o quanto você gosta de si mesmo, o quanto se aceita e se valoriza. Seu autoconceito é o conjunto de crenças que você tem sobre si mesmo em diferentes áreas de sua vida, profissional, pessoal, social, etc. A boa notícia, e isso é fundamental para entender, é que, assim como o medo, sua autoestima é aprendida. E se você pode aprender a ter uma baixa autoestima através da crítica contínua e de experiências negativas, também pode aprender a ter uma alta autoestima através da disciplina mental rigorosa e da autoprogramação positiva e consciente. O objetivo final é substituir o pensamento limitante de eu preciso da aprovação alheia para me sentir completo pelo pensamento empoderador de eu me aprovo, eu me aceito plenamente. A técnica mais eficaz para alcançar isso é o uso constante, sistemático e apaixonado de afirmações positivas. Uma afirmação é uma declaração forte, positiva e formulada no tempo presente que descreve a qualidade que você deseja incorporar ou o resultado que deseja alcançar em sua vida. Quando você repete essas afirmações com emoção genuína e convicção profunda, especialmente pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir, momentos em que sua mente subconsciente está mais receptiva, você começa a reescrever o software de sua mente subconsciente. Você está, de fato, instalando um novo sistema operacional, baseado na autoaceitação incondicional e na confiança inabalável em si mesmo. Vou lhe dar a afirmação mais poderosa que existe, aquela que, se usada corretamente, tem o poder de transformar sua vida e dissolver o medo da rejeição em sua essência. Ela consiste em apenas 3 palavras simples, mas de poder extraordinário. Eu gosto de mim. Repita incessantemente, como um mantra sagrado. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Diga em voz alta quando estiver sozinho em seu carro, no chuveiro. Diga em frente ao espelho, olhando em seus próprios olhos. Sinta-a, deixe-a ressoar em seu coração. No início, sua mente crítica pode resistir, pode duvidar, mas persista. Cada vez que você a pronuncia, você está enfraquecendo as velhas crenças de autocrítica e fortalecendo uma nova crença de autoaceitação, de amor próprio. Quando você realmente, profundamente, gosta de si mesmo, a opinião dos outros perde seu poder sobre você. Se alguém o critica ou o rejeita, pode não ser agradável, pode gerar um desconforto momentâneo, mas não o destruirá, porque seu senso de valor não depende deles. Ele vem de dentro, de sua própria fonte inesgotável de valor. Você pode e deve criar outras afirmações para fortalecer áreas específicas de sua vida. Se você tem medo de vender, pode afirmar: sou um especialista em vendas persuasivo e confiante. Amo meu produto e adoro ajudar meus clientes. Se você tem medo de falar em público, sou um orador carismático e poderoso. Conecto-me com minha audiência e entrego minha mensagem com impacto e paixão. A chave para a eficácia das afirmações é a repetição. A mente aprende por repetição. É assim que novos hábitos e crenças são formados. O que quer que você pense e diga a si mesmo repetidamente, seu subconsciente acabará por aceitar como uma verdade e começará
a alterar suas emoções, seu comportamento e até mesmo sua linguagem corporal para se alinharem a essa nova crença. Outra técnica poderosa para construir essa fortaleza interior é a visualização criativa. Feche os olhos e imagine a pessoa que você deseja ser, a sua melhor versão. Uma pessoa segura de si, corajosa, que não é afetada pela opinião alheia. Visualize-se em uma situação que normalmente lhe causaria medo de rejeição, como uma reunião importante de negócios ou um evento social. Mas em sua mente, você se vê lidando com a situação com uma calma e confiança absolutas. Você vê as pessoas respondendo positivamente a você, sentindo-se atraídas por sua autenticidade. Você sente o orgulho e a satisfação de ser você mesmo, sem desculpas, sem se esconder. Essa prática de ensaio mental também programa seu subconsciente para o sucesso. Seu cérebro não distingue claramente entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Ao visualizar repetidamente a coragem e o sucesso, você está literalmente construindo circuitos neurais da coragem em seu cérebro, preparando-o para a ação. Finalmente, para erradicar o medo da rejeição de uma vez por todas, você deve assumir o controle total de sua dieta mental. Pare de se expor à negatividade tóxica. Afaste-se de pessoas cínicas e críticas que constantemente derrubam os outros, drenando sua energia. Pare de assistir a notícias que se focam apenas no desastre, no medo e na desesperança. Em vez disso, alimente sua mente com material positivo e edificante. Leia livros de desenvolvimento pessoal, ouça podcasts motivacionais, associe-se a pessoas positivas e orientadas a objetivos que o impulsionem para cima. Sua mente se torna aquilo com que você a alimenta. Se a alimenta com lixo, ela produzirá medo e dúvida. Se a alimenta com ideias inspiradoras e positivas, ela produzirá coragem e confiança. Ao aplicar essas estratégias consistentemente, você está usando a lei da substituição para substituir a dependência da aprovação externa por uma fortaleza interior inquebrável, construída por você mesmo. O medo da rejeição simplesmente não consegue sobreviver em uma mente que se ama e se respeita profundamente. E para se aprofundar ainda mais nessas estratégias, inscreva-se em Mentalidade Trace. O catalisador da coragem é o princípio do momento. Até agora, trabalhamos intensamente no campo de batalha da mente, desvendando seus segredos. Aprendemos a usar a lei da substituição para substituir o medo por clareza e confiança, reprogramando nossos padrões de pensamento. Mas todo esse trabalho interno, por mais crucial que seja, é apenas a metade da equação. Para que a mudança seja verdadeiramente real, tangível e duradoura, devemos traduzir a intenção em ação. A ação é o grande catalisador que converte o potencial latente em poder manifesto. E é aqui que entra em jogo o princípio que chamo de princípio do momento. Este princípio estabelece uma verdade fundamental. A coragem não é um pré-requisito para a ação. Pelo contrário, a ação é o gerador, o criador da coragem. A maioria das pessoas comete um erro fundamental e paralisante. Elas esperam que o medo desapareça completamente antes de agir. Elas pensam, quando eu me sentir mais seguro, começarei meu negócio. Quando não tiver mais medo, farei aquela ligação de vendas difícil. Quando eu estiver pronto, falarei em público. Mas o cérebro humano e a psicologia da ação não funcionam dessa maneira. Esperar que o medo vá embora é como esperar que todas as luzes do trânsito da cidade fiquem verdes simultaneamente antes de começar a dirigir. Você nunca sairia de sua garagem. A verdade é que o sentimento de coragem não surge antes do ato corajoso. Ele surge depois, como uma consequência natural da ação. É aqui que o famoso conselho de engolir o sapo se torna uma ferramenta poderosa e transformadora para conquistar o medo. Seu sapo é aquela tarefa mais importante e muitas vezes mais intimidante que você tem pela frente, aquela que você tende a adiar. O medo de começar essa tarefa é, em geral, muito pior do que a tarefa em si. Sua mente magnifica a dificuldade e o possível sofrimento ou desconforto.
Mas quando você toma a decisão consciente de agir, de engolir o sapo sem pensar demais, sem hesitar, algo mágico acontece. No momento em que você se imerge na ação, sua mente, por força da lei da substituição, se foca na tarefa em mãos. Se você está concentrado na ação, não pode estar concentrado no medo. A ação expulsa o medo, o dissolve. Cada vez que você enfrenta o medo e age de qualquer maneira, é como se você fizesse um depósito em sua conta bancária da coragem. A primeira vez pode ser aterrorizante, mas uma vez que você faz e sobrevive, e quase sempre o faz, você percebe que não era tão ruim quanto havia imaginado. Você ganha um pouco de confiança, um pequeno acréscimo de coragem. Da próxima vez, o medo ainda estará lá, mas será um pouco menor, e sua coragem um pouco maior. Com cada repetição, o medo diminui e a coragem cresce exponencialmente. Com o tempo, a ação que antes o aterrorizava se transforma em um hábito, em algo que você faz de forma quase automática e sem ansiedade. Você se torna competente, e a competência e o medo, como água e óleo, não podem coexistir no mesmo espaço mental. Uma estratégia-chave para aplicar o princípio do momento é a técnica do salame. Como você come um salame inteiro? Você não tenta colocá-lo todo na boca de uma vez, certo? Você o corta em fatias finas e come uma fatia de cada vez. Da mesma forma, você deve pegar suas metas e tarefas mais intimidantes e dividi-las nos passos mais pequenos e gerenciáveis possíveis. Se seu medo é começar um novo regime de exercícios, não se concentre em correr uma maratona. Concentre-se em colocar os tênis e sair pela porta por 5 minutos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Se seu medo é escrever um livro, não pense nas 300 páginas. Sua única tarefa para hoje é escrever um parágrafo. Esta técnica funciona por 2 razões poderosas. Primeiro, reduz a intimidação psicológica. Um pequeno passo não dá medo. É facilmente assimilável. Segundo, ela o coloca em movimento. É de acordo com as leis da física, um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Uma vez que você escreveu aquele primeiro parágrafo, é muito mais fácil escrever o segundo. Uma vez que você correu aqueles primeiros 5 minutos, muitas vezes você se sente bem e decide continuar correndo 10 ou 15 minutos a mais. A ação gera mais ação, criando um círculo virtuoso de conquistas e confiança. Existe outro conceito poderoso chamado princípio do corredor. Imagine que você está no início de um longo e escuro corredor. De sua posição, você só consegue ver alguns metros à sua frente, no máximo, a primeira curva. Mas, à medida que você começa a caminhar pelo corredor, novas luzes se acendem à sua frente e você pode ver mais longe, descobrindo o que há adiante. As oportunidades na vida funcionam da mesma maneira. Você não pode ver todas as respostas e soluções desde o ponto de partida. Somente quando você se põe em movimento, quando age apesar da incerteza e do que está oculto, é que novas oportunidades aparecem. Você conhece novas pessoas e obtém novas ideias que nunca teria descoberto se tivesse ficado parado, paralisado pelo medo. A ação cria clareza, a ação desvenda os caminhos. Portanto, seu mantra pessoal deve ser: faça agora. Quando sentir a pontada do medo ou a tentação da procrastinação, repita mentalmente ou em voz alta: faça agora e lance-se à ação, mesmo que seja um passo minúsculo, quase insignificante. Esse simples ato é a demonstração física, a prova irrefutável de que você está no comando e não seus medos. E para se manter inspirado e no controle, lembre-se de se inscrever em Mentalidade Trace, o caminho para a maestria, convertendo a coragem em um hábito inabalável. Percorremos um caminho incrível juntos até agora. Dissecamos o medo em suas mais profundas nuances. Aprendemos a aplicar a lei da substituição de forma prática. Descobrimos como usar a clareza obsessiva e a autoestima inquebrantável para desarmar o medo do fracasso e o medo da rejeição. E compreendemos o poder catalisador e transformador da ação imediata, o princípio do momento.
Agora, nesta parte final e crucial de nossa jornada, vamos unir todos esses elementos. Abordaremos como passar do uso esporádico e ocasional dessas técnicas para integrá-las em seu caráter, em sua essência, de como converter a coragem não em um ato isolado ou excepcional, mas em um hábito diário, em uma forma de ser. O objetivo final não é simplesmente eliminar um medo específico ou pontual, mas sim transformar-se fundamentalmente em uma pessoa intrinsecamente corajosa, resiliente e destemida. A primeira chave para a maestria é entender que isso não é uma solução rápida, uma pílula mágica. É uma disciplina para a vida inteira. Tornar-se uma pessoa de alto desempenho e baixo medo é como manter-se em excelente forma física. Você não pode ir à academia uma vez e esperar estar em forma para sempre. Requer um esforço constante, disciplinado e consistente. Você deve praticar a lei da substituição a cada dia, a cada momento em que o medo tentar se manifestar. Você deve revisar suas metas escritas a cada dia, reforçando-as em sua mente. Você deve alimentar sua mente com afirmações positivas e material inspirador diariamente. A cada dia, você deve tomar ação sobre seus planos, mesmo que sejam pequenos passos. A consistência é o selo distintivo dos profissionais, a marca dos mestres. É a prática diária que constrói as vias neurais da coragem e da confiança em seu cérebro, até que elas se tornem seu estado padrão, seu modo de operar automático. A segunda chave para a maestria é a lei da concentração. Esta lei fundamental afirma que aquilo em que você se concentra e pensa intensamente cresce e se expande em sua realidade. Se você se concentra em seus medos e limitações, estes se expandirão e ocuparão toda a sua vida, sufocando seu potencial. Se, ao contrário, você se concentra obsessivamente em suas metas, em seus planos detalhados e nas ações que deve tomar para alcançá-las, sua confiança e suas capacidades se expandirão de forma ilimitada. Portanto, você deve ser um guardião implacável na porta de sua mente. Escolha deliberadamente focar sua atenção nas soluções, não nos problemas, nas oportunidades, não nos obstáculos, no futuro que você deseja criar, não nos fantasmas, nas sombras do passado. Quando você se levantar pela manhã, a primeira coisa em que deve pensar é: qual é minha meta mais importante para hoje e que ação posso tomar agora mesmo para avançar em direção a ela? Isso define o tom do seu dia, direciona sua energia. A terceira chave para a maestria é a lei da reversibilidade. Esta é uma das leis mentais mais profundas e transformadoras. Ela estabelece que, se você agir da maneira que gostaria de se sentir, logo começará a se sentir da maneira que está agindo. A maioria das pessoas espera se sentir motivada para agir, mas a lei da reversibilidade diz que você deve agir de maneira motivada, e o sentimento de motivação o seguirá. Surgirá como uma consequência. Aplique isso ao medo. Se você deseja ser corajoso, haja como se já fosse a pessoa mais corajosa que você conhece. Endireite os ombros, levante o queixo, fale com uma voz clara e firme, estenda a mão com segurança ao cumprimentar. Mesmo que por dentro você sinta um nó de medo, sua fisiologia enviará sinais ao seu cérebro de que você está em um estado de confiança, e suas emoções começarão a se alinhar com suas ações. Finja até conseguir não é uma mentira. É um princípio psicológico profundo para alinhar seu ser interior com seu comportamento exterior desejado. Finalmente, o compromisso com o aprendizado contínuo é o acelerador definitivo da coragem e da maestria. O medo, muitas vezes, provém de um sentimento de incompetência, de não se sentir capaz. Você não teme as coisas que sabe fazer bem, que domina. O antídoto é simples e direto. Torne-se absolutamente excelente nas áreas-chave de sua vida e carreira. Leia pelo menos 1 hora por dia sobre seu campo de atuação, sobre seus interesses. Ouça programas de áudio educativos em seu carro, enquanto se desloca. Participe de seminários, workshops e cursos de aprimoramento. Busque mentores, pessoas mais experientes que possam guiá-lo. Quanto mais você aprender, mais competente você se tornará.
Quanto mais competente você for, mais confiança você terá em suas habilidades. E quanto mais confiança você tiver, menos medo sentirá. A competência e o medo são como óleo e água, não se misturam. O compromisso de se tornar um dos melhores no que você faz é uma das formas mais seguras e eficazes de erradicar o medo pela raiz, de dissolvê-lo completamente. Para mais insights como este, lembre-se de se inscrever em Mentalidade Trace. Então, aqui está o resumo do seu plano de batalha para toda a vida contra o medo, sua estratégia para a liberdade e o sucesso. Primeiro, reconheça que o medo é uma emoção aprendida, um programa mental que você pode e deve desaprender. Segundo, pratique a lei da substituição cada vez que um pensamento de medo aparecer, substituindo-o imediatamente por um pensamento de sua meta ou de coragem. Terceiro, mantenha uma clareza absoluta e obsessiva sobre suas metas escritas e seus planos detalhados para eliminar o medo do fracasso em sua vida. Quarto, construa uma autoestima inquebrantável com o uso consistente de afirmações positivas, dissolvendo o medo da rejeição. Quinto, tome ação massiva e imediata, aplicando o princípio do momento para gerar coragem e impulsionar-se para frente. E sexto, comprometa-se com a disciplina diária, a concentração, a ação como se e o aprendizado contínuo para converter a coragem em parte integrante de sua identidade, em quem você é. Você tem dentro de si, neste exato momento, a capacidade inata e ilimitada de superar qualquer medo e de alcançar qualquer meta que se proponha. Não é magia, é disciplina. Não é sorte, é estratégia. Pegue estas ideias, aplique-as a partir de hoje e observe como os muros do medo começam a desmoronar, revelando o caminho para a vida extraordinária que você está destinado a viver. O futuro é seu para criar. Vai e conquiste-o, não perca mais tempo.